Bom dia a todos. Vamos ler as Sagradas Escrituras no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, os versículos 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem somos nós? Essa é a pergunta que nos move, né? As pessoas querem saber quem são. E o mundo, o sistema, o mecanismo, Satanás, nos ensina três grandes mentiras. Passamos a vida tentando descobrir a nossa identidade. E Henry Nouwen diz que o sistema desse mundo nos oferece três respostas a essa pergunta. O mundo fala que somos o que fazemos. Quando realizamos coisas, eventos, projetos, nos sentimos felizes e realizados. E se por uma razão qualquer não realizamos, nos sentimos frustrados e deprimidos. E quando envelhecemos e não conseguimos mais realizar coisas, apontamos para a prateleira e mostramos os nossos troféus. Olhem para as competições que ganhei, as medalhas que recebi, os cursos que fiz, os livros que escrevi, as músicas que compus, a família que criei, a empresa que estabeleci. O mundo nos ensina isso, que nós somos aquilo que nós fazemos. E quando a gente não tem força mais para realizar, então o que nos resta é apontar para a parede e falar assim: olha os diplomas, os cursos que eu fiz, a empresa que eu estabeleci, olha só as medalhas que eu conquistei, as músicas que eu fiz, os livros que eu escrevi. Mas há uma segunda mentira que é nos oferecida pelo mundo, que jaz no maligno. Somos o que temos. O mundo valoriza mais o ter do que o ser. Nos alegramos pela saúde, pelo trabalho, pelos bens, pelo dinheiro, emprego, amigos, mas essas coisas não duram para sempre. E se perdemos qualquer uma delas, entramos em desespero. E quando a velhice chega e perdemos o nosso poder de compra, nós apontamos para os nossos bens e dizemos: olhem para a casa que eu construí, os carros que eu possuo, os quadros que embelezam a sala de jantar, a minha casa na praia, as joias que eu possuo. E aquilo que temos não dura para sempre. E quando perdemos aquilo que temos, ontem eu tive uma experiência um pouco difícil. Há 1 mês e meio, quase 2 meses, o meu irmão mais velho
faleceu de repente. Ele morava em Belém do Pará. E só ontem é que chegaram os bens que ele tinha em casa, assim, né? Não a mobília, mas roupas, objetos assim, pessoais, tal. E eram mais de 8 caixas e malas, e a gente começou a lidar, a mexer com aquilo, e ali, enquanto a gente separava as coisas, eu fiquei pensando, o que é a vida, né? Ele tinha o apartamento dele todo arrumadinho e tudo mais, e ele saiu ele era da seleção master de basquete, e ele estava num treino quando ele passou mal e faleceu. E a casa ficou lá, né? E eu fico pensando como que assim, a gente se apega a coisas, né? Se apega a roupas, e aí quando você parte, todo mundo vai lá, vai mexendo nas suas coisas, né? Sabe aquela gaveta que você não gosta que ninguém mexe? Pois é, vamos mexer em tudo. Mas o mundo nos ensina isso, que nós somos aquilo que nós temos, e nós somos aquilo que nós fazemos. Mas há uma terceira mentira que o mundo nos ensina. O mundo diz que nós somos o que as pessoas dizem a nosso respeito. Se as pessoas falam bem de nós, nos alegramos e vivemos livremente. Caso contrário, chega a depressão. E quando aposentamos e as pessoas aos poucos vão se esquecendo de nós, e os convites para as festas começam a diminuir, batemos no peito, apontamos para a parede, mostramos os nossos diplomas e dizemos: eu tenho um nome a zelar. Olhem para as honrarias que acumulei, para os títulos que me outorgaram, para os eventos para os quais fui convidado. Mas à medida que a gente envelhece, a gente começa a perceber que a gente não é mais convidado para muita coisa, né? Vamos falar a verdade. Todos vocês aqui, quem não conhecia da história, ficaram constrangidos com a presença do Sr. Salomão. Porque traz um constrangimento. Eu já vi essa apresentação do Paulinho várias vezes, e muita gente fala: eu estava com medo dele passar mal, desmaiar lá em cima. Há um constrangimento, né? Quando a gente traz uma pessoa assim, de mais idade, para o meio, para o convívio, né? Bom, ao pensar assim, gente, que a vida, que nós somos o que fazemos, que nós somos o que as pessoas dizem a nosso respeito, somos o que temos, se a gente pensa assim, a vida entra num zigue-zague, sem fim. Se realizamos, se as pessoas falam bem de nós e se conseguimos ter, nos sentimos confortáveis e felizes. Caso contrário, nos sentimos tristes, deprimidos, e nós lutamos uma vida inteira para realizar coisas, para manter o bom nome e adquirir riquezas. É a luta pela sobrevivência, diz o sistema, né? Em algum momento a morte virá. A corda aqui do Paulinho foi muito interessante, foi propícia, né? E quando a morte chegar, nós não vamos realizar mais nada, poucos se lembrarão de nós. Quer ver? Eu já tenho feito esse teste com muitas pessoas. Levanta a mão aqui, quem sabe. Bom, claro que você sabe o nome dos seus pais, mas vamos subir um pouquinho. Quem sabe o nome dos 4 avós, os paternos e os maternos? Levanta a mão. Beleza. Agora abaixa a mão. Quem aqui sabe o nome dos 8 bisavós? Ó, de novo, dos avós, quem sabe?
Agora, dos bisavós, levanta a mão. Está vendo, gente? E a distância que nos separa dos bisavós é uma distância curta. Talvez aí uns 70 anos, mais ou menos. Ou seja, muito provavelmente, nem a sua família vai lembrar de você daqui a 60 anos, 80 anos. Olha aí, ó. Ninguém nem sabe o nome dos bisavós, eu também não sei. A família vai esquecer. A não ser que você seja daquela família que faz uma árvore genealógica, que coloca lá na parede e é caprichoso e vai esquecer. Fora isso, no curso normal aí ninguém lembra não. Em algum momento a morte virá. E aí não realizaremos mais nada. Poucos se lembrarão de nós, porque estarão ocupados em realizar, manter o bom nome, adquirir riquezas, e não poderemos mais adquirir bem algum. Aliás, tudo que ajuntamos ficará aqui. Aqui. E aí entra uma pergunta. Quer dizer então que a nossa minúscula vida terrena termina em nada? Porque o que é 80, 90, 100 anos diante da eternidade? Então, gente, não, nós não somos o que fazemos, nós não somos o que temos, nós não somos o que as pessoas falam que temos. Isso é mentira do sistema. O que nós somos? Qual é a nossa carteira de identidade? Nós somos filhos amados de Deus. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aquele que já se entregou a Cristo, aquele que já se submeteu ao senhorio de Cristo, é filho amado de Deus. Quem ainda não tomou uma decisão, não é filho de Deus, é criatura de Deus. E eu espero que todos vocês já tenham tido essa experiência de se entregarem a Cristo e aí sim serem chamados de filhos amados de Deus. E aí, como filhos amados de Deus, temos uma missão a cumprir. Temos uma tarefa a realizar. Se você... bom, vamos lá. Vamos lembrar de uma coisa que é importante. As últimas palavras de uma pessoa sempre são guardadas assim, com mais carinho, né? Por exemplo, o meu irmão... No dia anterior, eu conversei com ele por mais de 40 minutos no telefone. Então, eu tenho essa conversa guardada. E se a gente perceber e prestar atenção nas últimas palavras de Jesus, em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João e em Atos dos Apóstolos, essas palavras sempre se referiram à missão, à tarefa. Eu li Mateus, que diz que nós devemos fazer discípulos de todas as nações. Mas Marcos diz, ide, portanto, pregar o evangelho a toda criatura. As últimas palavras de Jesus, registradas nos evangelhos e no livro de Atos, tem a ver com a nossa missão, com a nossa tarefa. Atos diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Ora, se as últimas palavras de Jesus nos evangelhos e em Atos foram palavras que outorgavam a nós uma tarefa, uma missão, é porque isso é muito importante. É porque isso é muito importante.
Acontece que nós somos filhos amados de Deus, frequentamos igreja, participamos da igreja, do dia a dia da igreja, mas o que tem acontecido hoje, especialmente, acredito que no mundo, mas me refiro aqui ao Brasil, especificamente, é que nós temos uma igreja que tem crescido em número, mas tem diminuído drasticamente a sua influência nesse mundo, porque está tão envolvida, as pessoas estão tão envolvidas e achando que é verdade as mentiras do mundo, mentiras que dizem assim: olha, você é aquilo que você tem, você é aquilo que você consegue fazer, você é aquilo que as pessoas dizem que você é. E aí, essas pessoas estão tão envolvidas nisso que se esquecem, gente, da tarefa, da missão, daquilo que Jesus deixou para nós como incumbência, para os seus filhos amados, discípulos, seguidores. Gente, nós temos uma tarefa. A vida com Cristo é muito mais do que isso aqui, gente. É muito mais do que isso aqui. Porque se nós fizermos um exercício de lógica nessa manhã, há alguma coisa errada. Jesus disse o seguinte, que aqueles filhos amados são sal e luz, certo? Vamos considerar o elemento luz para nosso exercício de lógica. Quanto mais a luz aumenta, menos são as trevas, certo? Se a luz aumenta, as trevas têm que diminuir. A igreja no Brasil tem crescido. Eu vivo na capital evangélica brasileira. Belo Horizonte é o lugar que tem mais igreja evangélica por quilômetro quadrado. As maiores igrejas do Brasil não estão em São Paulo. As maiores igrejas do Brasil não estão no Rio de Janeiro, estão em Belo Horizonte. E o que eu percebo em Belo Horizonte, e lógico que aqui também, embora eu não more aqui, é que há alguma coisa paradoxal, porque a igreja tem crescido. Então, à medida que a igreja cresce, em tese, a luz deveria aumentar. Certo o nosso exercício de lógica, gente? Se a igreja cresce em número, a luz deveria aumentar. Mas não é isso que tem acontecido. A igreja tem crescido, mas também crescem as trevas, o mal, a crueldade. À medida que a igreja cresce, também cresce o pecado. Por que a injustiça? E olha que nós temos hoje representantes da igreja em todos os setores da vida, da sociedade. Temos membros de igrejas evangélicas, até no Supremo Tribunal Federal. Temos no Legislativo, no Executivo, no Judiciário, no empresariado, nas Forças Armadas, nas polícias militares. O que tem é evangélico por aí. Mas o Brasil não melhora. Por quê, gente? Já parou para pensar? Tem alguma coisa errada. Se a igreja está crescendo, o Brasil devia estar melhorando. Onde está o erro? Onde está o problema? É porque nós queremos sim ser filhos amados de Deus. A gente quer que Jesus coloque a gente no colo, faça cafuné na gente. A gente vem para a igreja cheio de dramas. E ótimo, que traga os seus dramas, aqui é lugar também de cura. Mas não é só isso, a vida cristã não é só isso. Não é só um Deus que coloca no colo, que faz cafuné no domingo, para na segunda-feira você voltar a entender como verdade que você é aquilo que você tem,
que você é aquilo que você faz, que você é aquilo que as pessoas dizem que você é. Não, você não é isso. Você é filho amado sim, mas esse filho amado tem uma missão, tem uma tarefa. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Ser-me-eis testemunhas. Tem uma tarefa, gente, tem uma missão. Mas aí entra um outro problema muito sério, que é um conceito errado dentro da igreja do que é ser missionário. E a gente acha assim, não, missionário são aqueles... Isso eu vi num grande painel, numa grande igreja, numa capital, uma importante igreja, tinha um painel missionário, e eu cheguei ali, estava olhando, e estava assim, missionário é aquele que quebra uma barreira transcultural para anunciar o evangelho. Bom, sim e não, né? Sim, missionário é também aquele que quebra uma barreira transcultural e vai para um outro povo, um outro país, para anunciar o evangelho. Mas não enquanto conceito missionário, se você for consultar, você vai entender muito facilmente. É todo aquele que tem uma missão. Então eu costumo dizer o seguinte, nós temos os missionários chamados para longe, para ir para outro país, para outra cultura. Temos os missionários chamados para perto, às vezes aqui dentro mesmo do Brasil, em outra cidade, num contexto urbano. E temos aqueles missionários que não é chamado para lugar nenhum, é para ficar onde está e ser bênção, onde Deus plantou. Então, se você é filho amado de Deus, é assim, ó. Nós temos os missionários, advogados, os missionários, dentistas, os missionários, policiais militares, os missionários, pastores, missionários, contadores, missionárias, médicas, todos nós, que um dia passamos pela porta, que entregamos a nossa vida a Jesus, recebemos uma tarefa, uma missão. Nem todo mundo vai ser chamado para ir para longe, gente. Poucos serão chamados. Alguns serão chamados sim, para deixar tudo e morar no Quênia, ser bênção lá, ou em Ruanda, ou em Portugal, ou no interior do Amazonas. Alguns vão ser chamados, mas a maioria, a esmagadora maioria, é chamada para ficar onde está. Onde é que você está? No condomínio onde você vive, na igreja que você frequenta, na escola que você frequenta, no seu local de trabalho. Porque se a igreja abrir os olhos para isso, gente, o Brasil muda. Se você levantar todo dia de manhã e falar assim, estou indo para o meu campo missionário, eu trabalho numa empresa tal, estou indo para o meu campo missionário. Você faz faculdade, estou indo para o meu campo missionário, onde Deus me plantou. Você não acha que vai haver uma revolução aqui no Brasil? Se nós todos entendemos que somos sal e luz onde Deus nos plantou? Porque quem vai, gente, não vai porque quer ir para longe, vai porque Deus chamou. E quem fica, não fica por comodidade, fica porque Deus falou. Então a questão, a palavra-chave aí é obediência. Se o Senhor me chamar para ir para longe, eu tenho que ir em obediência. Eu sou filho amado, discípulo, servo, seguidor. Se ele falar para eu ficar, eu fico. É obediência. Todos nós somos missionários. Todos nós. Então esse conceito que está dentro da igreja hoje é um conceito que prejudica muito, porque a gente às vezes faz até conferência missionária, e fala do irmão que está lá, não sei aonde, aí ele manda uma foto, manda um testemunho, a gente até dá uma oferta, a gente até levanta ótimo, faz isso mesmo. Ponto. Segunda-feira, na minha cabeça está assim, ó, se é o que você tem, hein? Se é o que você
faz. E aí você entra de novo na roda viva do sistema. Para domingo você vir à igreja e lembrar que você tem uma missão. Mas você já chega aqui na igreja com tantos problemas, não é? Então, gente, certa vez Jesus disse aos seus discípulos assim, está lá em João 4: vocês estão dizendo que há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, levantai os vossos olhos. Eu imagino assim, os discípulos olhando para o umbigo. E aí Jesus, gentilmente, dá licença, deixa eu colocar a mão no seu queixo. Para de olhar para o seu umbigo, levanta os seus olhos. Dá licença, levanta os olhos. Mas Jesus, minha filha, levanta os olhos e olha os campos que estão brancos para a colheita. Gente, tem campo branco para a colheita no prédio onde você mora, na escola onde você estuda, nesse bairro aqui, onde Deus te plantou, tem um campo branco para a colheita. Mas nós estamos tão envolvidos com o nosso umbigo, né? Com aquilo que nós temos, com as decisões que nós temos que tomar, os negócios que nós temos que fechar, os cursos que eu tenho que fazer, que eu não consigo levantar os olhos. E quando eu chego na igreja, eu tenho aquela lista enorme de pedidos de oração, né? E não tem problema você trazer seus pedidos de oração, pode trazer. Tenho certeza que o coração do pastor André é um coração generoso que vai orar por você. Mas, gente, ser filho amado de Deus é mais do que isso, gente. É mais do que todo dia vir aqui buscar uma bênção. É mais. Tinha um amigo, ele faleceu, mas ele falava o seguinte, que são 3 igrejas que existem. Embora a Bíblia só fala de 2 igrejas, a gente tem uma terceira igreja. Tem a igreja triunfante, que é a igreja que já está com o Senhor. Tem a igreja militante, que é aquela que está aqui, combatendo o bom combate. E entre a militante e a triunfante, agora nós temos a... Qual que é a palavra mesmo? Espera aí. Triunfante, militante, a flutuante. A igreja flutuante é aquela que corre atrás das bênçãos. E tem gente que é assim, né? Onde é que está a bênção? Vou lá buscar a minha bênção. Olha, tem um culto lá na igreja tinha uma senhora que todo dia ela tinha uma pergunta para mim no domingo, porque eu pregava uma coisa no domingo e na terça-feira ela ia num outro culto X. Aí ela chegava no domingo, pastor, lá no culto eu aprendi isso aqui, como é que é? Eu falei, filha, você decide, ou você vai ficar aqui ou você vai ficar lá. Não dou conta de responder pergunta para você, entendeu? Não dou conta não. Porque ela ficava atrás da bênção. Onde é que está a minha bênção? Tem gente que só corre atrás das bênçãos. Eu sei que essa é uma mensagem dura, gente. Tá? Não é uma mensagem de colocar você no colo e fazer cafuné. É uma mensagem de advertência, de falar, olha, para de ouvir o que o mundo está dizendo. Para. A vida com Cristo é mais do que bênçãos. É missão, é tarefa, gente. É tarefa. É acordar. E aí você fala, então, pastor, eu não posso estudar mais. Claro que você vai, mas só que vai mudar. Seu foco vai mudar. Ah, eu vou ser um médico, não para ganhar dinheiro, mas para ser bênção na vida das pessoas. Deixa eu dar só mais uma palavrinha. Essa é dura, tá, gente? Mas tudo bem, depois o pastor, se ele ficar triste com essa palavrinha, é bom pregar na igreja dos outros, porque depois a gente fala alguma coisa errada, o pastor tem que consertar, né? Então, Jesus falou que tem 2 senhores, não tem, gente? O que a Bíblia fala? Essa é uma palavra dura de Jesus, que a gente nem gosta de ler. Vocês estão lembrados? Jesus falou que existem 2 deuses.
Ele falou, ninguém pode servir a dois senhores. Para não ter dúvida, ele explicou direitinho quem são esses senhores. Ele disse assim, ou você vai agradar um e desagradar outro, ou vice-versa. Ninguém, absolutamente ninguém, pode servir a Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, com letra maiúscula, e a Mamon. Você pode dar o nome que você quiser. Você pode chamar de Dindim, Gabiru, Larjan, Faz-me rir. Ninguém serve a dois senhores, a Deus e as riquezas, a Deus e a Mamon. Então, Jesus colocou o dinheiro, o Mamon, na categoria de Deus, com letra minúscula, mas é Deus e é poderoso também. Então nós temos que fazer uma escolha, gente. Ou nós vamos servir a Deus, ou nós vamos correr atrás do vento e servir ao Mamon. E depois, quando a gente partir, alguém da sua família vai receber as coisas que você deixou aí. E você não vai levar absolutamente nada. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso ser bem-sucedido financeiramente? Nossa, claro que você pode. Mas você vai ter que investir na obra do Senhor, porque Deus só dá semente a quem semeia. Então, se você está recebendo, é para você semear. Eu tenho tentado tirar da minha boca uma expressão, algumas expressões. Uma delas é assim, no meu tempo. Já viu quando a gente fala no meu tempo? A gente fala até com a voz assim, no meu tempo. Né? Qual que é o seu tempo? Qual que é o seu tempo, gente? Seu tempo é hoje. Hoje, este é o dia que o Senhor fez. Se esse não é o seu tempo, você é um defunto. Não importa se você tem 70, 80, 40, 50. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Esse é o seu tempo. Então, eu estou tentando tirar essa expressão da minha boca. A outra expressão é a seguinte. Muitas vezes, na caminhada da vida, a gente fala assim, nossa, e a gente é filho amado, hein? Filho amado de Deus falando isso. Presta atenção. Estou precisando de dinheiro. Minha família precisa de dinheiro. Minha empresa precisa de dinheiro. Chegamos até a dizer, gente, a igreja está precisando de dinheiro. Vamos imaginar como é que essa expressão chega no ouvido de Jesus? Se a gente fala que está precisando de dinheiro, nós estamos falando que está precisando de outro Deus. Eu imagino Jesus ouvindo isso. Ele fala, não é possível que o Marcelo precise de outro Deus, só eu não resolvo, não. Você precisa de dinheiro? Você não, gente. Nós precisamos de Deus na nossa vida. É Deus que nós precisamos. Nós precisamos do Senhor Jesus na nossa história. Que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não te abençoar, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Você não é filho amado? Nós precisamos de Deus na nossa vida, na nossa caminhada. E nós temos que entender, gente, que nós servimos a um Deus que nos deu uma missão para fazer. E nós vamos ter que prestar conta a Deus dessa missão. Eu queria encerrar com outro exercício. É assim, ó. Salmo diz que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, certo? Não é isso? Está na Bíblia, gente? Já ouviu isso na Bíblia? Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então é assim, ó, se é preciosa a morte, é assim. Converteu, morreu. Por que não é converteu, morreu? Por que você está vivo hoje? E você é filho amado? Porque você tem uma tarefa. A hora que terminar a tarefa, você tem uma missão. Todo dia de manhã você fala assim, meu Deus, eu tenho uma tarefa, eu tenho uma missão.
Eu tenho que ser bênção na vida das pessoas que estão ao meu redor lá no trabalho. Eu tenho que cumprir minha parte aqui na igreja, na escola. Eu tenho que mudar minha perspectiva. Eu tenho que ter uma cosmovisão diferente. Eu tenho que olhar para o mundo de forma diferente. Eu não posso levantar e falar assim, eu vou para aquela droga daquele emprego. Não, é uma bênção esse emprego. É lá que Deus te colocou para você ser bênção lá. Tem pessoas sofrendo lá e você precisa ser bênção na vida dessas pessoas, anunciando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é filho amado? Que bom. Mas se você é filho amado, então você tem que cumprir a missão. Jesus nos entregou uma missão para sermos missionários, sermos seus representantes aqui na terra. Então eu queria que você saísse daqui com essa perspectiva. Deus, eu tenho que cumprir a missão. Diz o texto aqui, Jesus aproximou dizendo, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias. Eu encerro com essa promessa. Pode cumprir a missão. Pode ir. Ele está com você todos os dias, até o fim. E depois do fim, Ele não estará conosco, nós estaremos com Ele. Aí é a mesma coisa, certo? A gente pode sair para cumprir a missão, para fazer diferença, para olhar para esse mundo com outros olhos. Você já parou para pensar se a gente fizesse aqui um pacto? Nós estamos vivendo o mês de abril, né? Senhor, durante 6 meses, 4 meses, eu não vou te pedir nada. Eu não vou te pedir nenhuma bênção. Me ajuda nesses próximos 4 meses a ser uma bênção. Muda tudo, né? Deus, eu não vou te pedir pela minha mãe que está doente, pelo meu filho que está com problema. Durante 4 meses, eu vou ser uma bênção para todas as pessoas que cruzaram o meu caminho. Eu vou cumprir a missão que o Senhor me mandou cumprir. Eu vou ser bênção. Eu vou ser bênção dentro da minha casa. Eu vou ser bênção na vida do meu professor na faculdade. Eu vou ser uma bênção para o meu patrão, para os meus colegas de trabalho. Eu vou ser uma bênção. Para os meus funcionários, eu vou ser uma bênção. Aí sim o Brasil vai melhorar, viu, gente? Há esperança para nós, se nós finalmente entendermos que somos sal e luz, filhos amados de Deus, e rejeitarmos aquilo que o mundo diz, que nós somos o que nós temos, que nós somos o que nós fazemos, e que nós somos o que as pessoas dizem que nós somos. Nada disso, somos filhos amados do Senhor. Somos seus discípulos, somos seus seguidores. Eu queria que a gente terminasse com um exercício, né? Normalmente eu não gosto muito de fazer isso, mas eu vou fazer hoje. Quando eu estou sentado, eu nem gosto que o pastor faça isso que eu vou fazer, mas eu vou fazer hoje. Vamos colocar um sobrenome na pessoa aí, né? Aí você confere, vê se você sabe o nome da pessoa que está do seu lado. Vê se você sabe o nome. Sabe o nome? Então vamos supor que a pessoa chama Marta, tá bom? Aí você fala assim, ô Marta, filha amada de Deus. Vira aí para a pessoa. Ô fulano, filho ou filha amada de Deus. Vamos orar?
Senhor, somos filhos e filhas, somos amados pelo Senhor, e isso é maravilhoso, porque sabemos que o Senhor está conosco todos os dias. Mas ajuda-nos, ó Deus, a entender que temos uma tarefa, uma missão a cumprir, e que sejamos prontos, ó Deus, a cumprir essa tarefa, essa missão, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.